Rapaziada do Boteco Esporte Clube, tomando uma água para começar, porque hoje está um calor desgraçado no Rio. Rapaziada, hoje tô aqui sozinho novamente. Hoje, mais uma vez, foi escolha minha, digamos assim. Porque eu queria trazer um tema aqui para vocês. Não vou fazer esse drama de é um tema complicado. Não é. É um tema delicado, perdão. Complicado talvez seja. Enfim, tá rolando uma. Teve a. Só para contextualizar, a final do Brasileirão Sub-20 agora, né? Perdão, Sub-20 o Botafogo ganhou. A final do Brasileirão Feminino principal entre Cruzeiro e Corinthians. Corinthians, clube que é a maior potência na categoria. Deixa eu só ajeitar aqui a webcam, tá? Só um minutinho. Enfim, tá complicado aqui hoje um pouquinho. Corinthians que é a maior potência na categoria do futebol feminino. E, cara, sempre que tem jogo de futebol feminino, a gente tem os mesmos debates, as mesmas polêmicas. E hoje eu quero apresentar um pouquinho aqui para vocês e eu explicar mais ou menos o que eu penso. Até porque esse é o nosso canal. E vamos ver se eu consigo fazer um negócio ao vivo aqui. Cara, eu acho que eu não vou conseguir. Pera aí, porque é difícil quando a gente já tem tudo. Eu já deixo tudo selecionado para os vídeos. Ah, vai dar sim. Deixa eu fazer aqui um agradecimento especial. Infelizmente, a gente não tem como colocar mais esse vídeo, é uma pena, como especial aqui. Então, ele vai de qualquer jeito mesmo. Brasil! Ih, peraí, deu tudo errado. Deu tudo errado. Vamos, porra! Vamos! 300 inscritos. Mano, muito obrigado a todos vocês. Eu acho que não tinha dado tempo de te falar em algum outro vídeo. Até porque o último vídeo seu no canal foi o pós-jogo da seleção. 1 minuto de. Hoje tá complicado pro apresentador. Por onde teremos 2 vídeos hoje. Tem jogo da seleção. No caso, amanhã, mas vídeo é gravado hoje, né? Enfim. Então, muito obrigado aí. Brasil! Muito obrigado aí pelos 300 inscritos. A gente, quando começou o canal, a gente dizia que a gente não pretendia chegar a isso, era mentira, né? Evidentemente. Claro que a gente pretendia, claro que a gente tentou trabalhar para isso. Mas a gente achou que não fosse tão rápido. Claro, a gente, nos últimos 2 meses teve um pouco de queda nos nossos números. Mas enfim, muito obrigado a vocês que se inscreveram aqui agora, diretamente aqui na câmera, que vocês se inscreveram aqui no Boteco. Continue se inscrevendo, que a gente vai continuar trazendo conteúdo, cada vez mais vai melhorar. E muito obrigado pelos 300 inscritos. E é isso, agora vamos pro tema do vídeo. Primeiro print, tá? Eu peguei aqui, o negócio está girando em torno disso, nem é um post que está viralizando tanto assim. Temos de like, eu mesmo respondi um negócio hoje lá que deu o dobro disso aí. E aí fala ali, dia de Cruzeiro, né? Um perfil sobre Cruzeiro. Goleiros do futebol feminino são um grande ponto fraco. E aí eu não posso mostrar aqui para vocês o lance, porque é de direitos autorais da Mamãe Globo e, evidentemente, o Boteco não quer tomar um strike. É um lance que uma jogadora chuta a bola e a goleira, eu acho que não é nem um frango em si, mas é uma defesa totalmente defensável, assim. E ele bota, goleiros de futebol feminino são o grande ponto fraco. Cara, ele não tá ofendendo, ele não tá falando que o futebol feminino é uma merda, ele não tá falando que o futebol feminino tem que acabar, ele não tá falando que ele odeia o futebol feminino, ele não tá falando que não tem como consertar, ele tá fazendo uma simples crítica, que é goleiro de futebol feminino são ponto fraco, e é fato, beleza? Isso é fato, não tem como debater. Um cara me respondeu hoje também lá no Twitter essa questão falando sobre que ele me deu razão no meu comentário, que é louco, né? Porra, que ele falou assim, não tem como comparar a Coca-Cola com uma empresa de refrigerante que existe há 20 anos. Aí eu falei, perfeito, não tem como comparar, esse o tema. E só que qual que é o problema? Não tô falando nem especificamente desse cara, as pessoas comparam. E aí eu vou, tá falando, eu vou trazer prints aqui
para dizer isso na prática. Ele, lembrando, ele não tá ofendendo, ele não tá falando que o futebol tem que acabar, ele não tá falando que mulher não sabe jogar bola, ele não tá falando, ele tá falando goleiras do, ele tá nichando. Ele foi até respeitoso na crítica dele, ele só fez uma crítica. E lembrando, é o time dele, então, evidentemente, apesar do cara pra gente não assistir, não sei, talvez ele assista, ele provavelmente deve estar bolado com a goleira do time dele também, que falhou. Falaram até que a menina foi, acho que é Camila, né? Raíza, não sei. Até foi bem depois nos outros lances, mas falhou no gol. E aí vem ali o perfil, vou nem ficar falando o nome, enfim, também não é pra ter hate nenhum. Que ele bota, toda rodada goleiro machuca toma esse tipo de gol. E aí o outro aqui é, goleiro do futebol masculino são um grande ponto fraco, que é um compilado de alguns frangos sofridos, né? Aí ali, ó, mesma coisa, goleiro do futebol ironizando, né? E tem esse post aqui que foi até o que eu respondi que é um perfil grande até, infelizmente, porque só fala besteira, do Vulgão, que fala, goleiros do futebol feminino, masculino são um grande ponto fraco, viu como vocês são limitados. Assim, é um comentário imbecil, idiota, porque não tem sentido ele falar isso. Porque eu até botei também em comparação, tipo assim, o Cristiano Ronaldo perde um pênalti escroto. Pênalti não, vai. Perde um gol cara a cara. Aí perdão, o Zé Gatinha, que era um ex-jogador folclórico, você nem chega tanto. Pode botar aí sei lá, um jogador do dia a dia, o Verratti, sei lá, que é um bom jogador, vai. Verratti perde um gol cara a cara com o goleiro. Aí o cara vai lá e o cara fala assim: Meu Deus, como o Verratti é limitado tecnicamente. Que também é um fato. O torcedor do Vasco concorda. E aí que o cara vai lá, ele pega um Cristiano Ronaldo, perdendo um gol, o cara quer falar como o Cristiano Ronaldo é limitado tecnicamente. Então, assim, isso é, no mínimo, desconhecimento, porque eu não quero falar o que eu tô pensando aqui para não ter problema no futuro. Enfim, é no mínimo você ser desconhecido e é verdade, é leviano, porra. Leviano falar uma merda dessa. Porque é óbvio que ele não está falando sobre um lance. Porra, gente. Aí tem um outro aqui também, só para complementar. Goleiros do futebol, acho que são um grande ponto fraco. Então, gente, é óbvio que ele não está falando de um lance. Ah, não, aconteceu agora. Não, é toda a rodada. Faça esse exercício. Veja os gols do Fantástico. Eles botam agora os gols do futebol feminino, que eu não tem nenhum problema. Não vejo mais, porque os gols em si, porque o cara que apresenta eu não gosto muito, mas enfim, isso é outro ponto. Veja os gols do Fantástico. Todo jogo tem no mínimo e assim, ele bota até esse lance aqui, ó, que é o lance do, cadê? Aqui do Vulgão. Que ele bota o lance do John, que aparece no vídeo. Cara, a gente tem que saber diferenciar. Uma coisa é falha, outra coisa é frango. Falha é pior que o frango. O John tomou esse gol. O John não é um goleiro que toma esse tipo de gol. O John não ele tem um lance também que é o chute do Ganso, o Cássio aceita, acho que em 2019. Porra, o Cássio não é um goleiro desse nível. Agora, se o cara toma um gol por falha de posicionamento, a mulher que seja, toma um gol por falha de leitura de lance, aí é um defeito técnico. Você tomar um peru, a bola passar embaixo das tuas pernas, a bola escapar da tua mão, não é defeito técnico, beleza? Nesse momento que está passando bombeiros aqui, ou bombeiros, né? Talvez, enfim. Então não é uma falha técnica você tomar um peru, um frango, a bola também da tua mão, escorregar. É simplesmente um azar, né? Todos os grandes goleiros do mundo já passaram por isso. Então, assim, essa comparação não tem sentido. Primeiro, comparar, como o cara mesmo disse, não faz sentido comparar. E segundo, não tem como você colocar numa mesma linha de comparação, não, mas falhou também. Que aí foi o que eu falei. Aí o Verratti, e também tipo, não precisa ir no Verratti, que é um bom jogador, né? Apesar de ter suas limitações técnicas, mas o futebol não é feito só de talento com a bola no pé, né? Você pega o Ribamar, sei lá, aí o Ribamar perde um gol, aí o defensor do Ribamar, não, mas o Neymar perdeu o mesmo gol. Foda-se, porra, caralho. É só você pegar o que tem de futebol feminino até hoje e o que tem de futebol masculino até hoje. As falhas são inumeramente diferentes e tem uma questão que ninguém fala, mas é fato: a força do futebol é diferente. Um chute do futebol masculino, o homem, em média, assim, claro, vai ter exceções, como é uma exceção, e exceção não é regra,
beleza? Exceção não é regra. A força de um chute masculino é bem superior a um chute feminino. Então, uma falha, um gol assim, no futebol masculino, você consegue até, né, passar um pano ali, relativizar, porque às vezes, cara, né, eu acho que teve um gol do Hulk, jogo contra o Cruzeiro, o São Paulo, que ele dá uma pancada quase do meio campo, assim, numa falta, um pouquinho depois da meia-lua do meio campo, e acho que o Rafael toma um gol, e nego falando que é falha do Rafael, eu acho também que é falha, porque é uma bola muito longe, mas assim, é uma força descomunal. Isso não tem no futebol feminino. Claro, tem um outro caso, lembrando aqui, eu estou falando de regra, não de exceção, mas assim, em geral, os chutes são mais fracos, né? Então, cara, o primeiro passo para melhorar é admitir isso e não entrar. Não dá para entender. Aí a gente bota de novo aqui os comentários. Por que, que as pessoas, inclusive do imbecil aqui, por que, que as pessoas entram em compasso de briga, cara, de combate? Não tem porque não tem comparação. O futebol, ele sozinho, ele é maior que todos os esportes olímpicos. Imagina o futebol feminino. Então, assim, não tem comparação, não tem porquê ter esse debate. E, enfim, se o cara fosse. E também não dá para entender, porque um imbecil desse vive de futebol, deve viver disso aqui, a impressão vive de futebol masculino e tá jogando contra o produto dele. Não sabe qual o motivo principal, né? Mas enfim, não dá pra gente entender é, o verdadeiro motivo de traçar paralelo quando não tem, cara. Tenta fazer algo individual, sozinho, tenta crescer por si só. O futebol nunca se baseou em nenhum outro esporte para crescer. E assim, não é rivalizando com o público do futebol que o futebol feminino vai ter algum destaque. E, enfim, vai ter por outros motivos e tal. Assim como no vôlei diminuir as traves, agora para entrar no último assunto do vídeo, a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, essa estratégia de rivalidade não tem sentido, porque nunca as pessoas vão parar de ver futebol masculino para ver futebol feminino. As pessoas podem acompanhar os dois, que eu acho até difícil por questão histórica, mas talvez em uma próxima geração, próximos anos. Lembrando também que é um fato, o brasileiro não gosta de futebol, o brasileiro não assiste futebol em geral. Jogos, né, de picos que as pessoas bateu 3 milhões na Cazé TV. Cara, isso num universo que a gente acha que é o país de futebol com, sei lá, 150 milhões de pessoas que curtem futebol, talvez, ou que tem alguma relação ali, esse número, considerar que as pessoas veem jogo na sala com mais 5, 6 pessoas, não é nada assim. A Globo, 5 milhões, a Globo deve botar num Guarani, não sei o quê. Guarani time grande, então não tô falando. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com o meu fone. Ele de novo desligou no meio da gravação. O fone deve estar com algum problema com o StreamYard, aparentemente. Então, desculpe aí, mas voltando. Um jogo Palmeiras e Guarani tá um jogo assim de menos importância pro time grande, né? E aí vai bater isso. Então, assim, os números ainda de futebol masculino são muito abaixos. Então, não tem motivo de a gente achar que vai ter uma igualdade no futebol feminino. E essa estratégia, de fato, eu não consigo entender. Assim, eu consigo. Para a Globo lançou agora o projeto da GRTV e tá criando ali a Regina Casé que participou, não é a Regina Casé na Globo, é a Regina GE. Não fala, o Casimiro é o Gemiro, que é uma estratégia de rivalidade ali, que para a Casé TV é maravilhoso esse movimento, é maravilhoso, porque muita gente não gosta da Globo, e mesmo que gostasse, você coloca em evidência o seu rival ali, e nesse sentido, nesse âmbito, tem sentido você gerar rivalidade, né? Gente que vê coisas de mercado e tal, que é da área, tem sentido você ter rivalidade nesse nicho, porque um alimenta o outro. Mas no futebol feminino você não tem porquê. É tipo seleção e clube, não é rival. O Brasil não é rival do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, do São Paulo, do Corinthians, do Santos. Não é rival. A seleção é algo diferente do que é os clubes. Os clubes são clubes e as seleções são os próprios nomes. Assim como existe uma escala hierárquica em cidade, que existe rua, avenida, bairro, depois de bairro região, sei lá, não é região que fala, mas é tipo um complexo, aí município, cidade, estado, é, e país, enfim, e tem uma escala hierárquica que vai crescendo, assim como é também no futebol, né? As seleções, evidentemente, são maiores do que os clubes, no momento que o cabelo vem aqui na minha mão, então, assim, não tem sentido gerar a rivalidade, até porque
o público que a GE quer, talvez seja um público diferente do que a Casé quer. Apesar de ser o mesmo nicho ali, talvez um pessoal que gosta de um outro perfil, não sei. Ou às vezes só gerar rivalidade de Burger King e McDonald's, que é tipo, temos produtos semelhantes, praticamente iguais, você escolhe o mais gostoso, os preços são parecidos, então livre escolha eu acho que é mais ou menos o que a GE e a Casé têm, apesar da Casé ter mais competições, mas isso evidentemente com o tempo vai mudar. A Globo é um canhão de tudo, então isso vai mudar. Mas no futebol feminino eles querem conquistar o público do futebol masculino, até porque, gente, é um fato. Se você sai da internet, na vida real, as próprias mulheres criticam o futebol feminino, as narrações femininas, não assistem, não gostam, preferem o futebol feminino. Então, assim, é um debate que só existe na internet. Que nem quando criaram expressão enfim, não quero entrar em papo de política aqui, mas né, palavras neutras e tal, é um debate que existe especificamente na internet. Na vida real, essas coisas não existem. Né? Quem tem as suas relações pessoais sabe que esse tipo de debate não tem, assim como não existe o debate do futebol feminino com o futebol masculino. Então, a estratégia de rivalização nesse sentido, que não é uma estratégia, são só pessoas que não são formadas na área nem nada, induzem, mas tem gente que, por exemplo, igual o Bobalhão aqui, que trabalha com futebol, deveria saber, né? Não tem sentido você rivalizar, porque você rivalizando, você vai afastar esse público e aí nunca teremos uma evolução. E para finalizar o vídeo, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Eu fiz uma arte no Canva, ficou legal, né? Com os elementinhos ali, que é a altura, isso aqui eu peguei na internet, tá? Vocês podem ter acesso aos mesmos dados. Goleiros do futebol feminino, altura média, no caso, né? Das goleiras do. Deixa eu só mexer aqui, porque não ficou tão legal o layout. Aí agora sim, perfeito. Altura média das goleiras do futebol feminino: 1,73 m. Eu achei até alto, tá? Eu vejo muito. Assim como achei baixo do futebol masculino, achei que era superior a 1,90 m. A altura média dos goleiros do futebol masculino é 1 metro e 1,88 metros, né? Que dá ali uma diferença de 15 centímetros, que evidentemente é muita coisa, né? E a altura da trave do futebol, em geral, isso é um outro problema. Não ter uma separação é um grande problema. Deveria ter. No vôlei tem. Todos os esportes do mundo eles se adaptam para diferentes categorias. O futebol é o único que acha. Futebol é, em geral, isso não é uma crítica ao futebol feminino. O futebol, em geral, ele acha que vive num mundo à parte, né? Então, aqui é tudo igual e tal. A altura da trave é igual. Porque biotipicamente, talvez fala, fisicamente, homens são mais altos que mulheres e mais fortes e mais largos, ponto, beleza? Ai, mas tem uma pessoa na minha família que é mais alta do que. Foda-se, não é regra. A gente. O lema desse vídeo é: a regra não é a exceção, beleza? Então, quando eu falo homem é mais alto que mulher, eu estou falando de um contexto geral e não sobre casos específicos. Show? Então, homem em geral mais alto que mulher, assim como está demonstrando esses números aqui. E, cara, isso é uma sacanagem com elas, porque é óbvio que elas vão tomar esse tipo de gol, é óbvio. A mulher é mais baixa, é menos larga que o homem, às vezes pode até ter mais elasticidade, mas tem menos o costume. Cara, como é que é? 1,73 m é uma altura, futebol feminino é até alta, tá? Apesar de, ao que me parece, ser mais altas jogando do meio para frente do que do meio para trás. Eu não sei qual a explicação, talvez possa ser só uma impressão. Nesse caso aqui não é questão de regra na exceção, pode ser só uma impressão minha. Mas assim, a altura da trave de futebol tem 2 metros, o goleiro ali mete em 88. Claro, isso puxa para baixo, né? Você vai ver um goleiro aí, destaque no mundo. É difícil o cara ter menos de 1,93 m. E no futebol feminino é muito comum você ver goleiras muito baixas. E assim, cara, não tem. Apesar de. E aí vai entrar a pergunta: mas aí você não falou que o chute é mais fraco, que elas estão tecnicamente piores? Sim, só que aí tem muitas boas jogadoras no futebol feminino, isso aí é fato, ninguém contesta, que sabem jogar bola, sabem chutar. Então a vantagem é muito grande, porque você chutando, evidentemente, é uma questão ali. É claro, é física também, de você ter força, mas é uma questão técnica e tal. E a questão do gol é física. O goleiro pode até ser bom, mas ela vai pular. Algumas bolas não vai chegar, não vai ter a elasticidade para ir, não vai ter o tamanho para ir. Então, sim, isso aqui é um problema, tá? Eu quis trazer essa arte exatamente por causa disso. Até ia trazer em foto qualquer, mas eu preferi juntar tudo numa foto pra gente
ver, né, isso na prática. Então, assim, isso é um problema que tem que mudar, cara. Não adianta, isso tem que mudar. Eu acredito que seja uma reivindicação das próprias mulheres do que acompanham o futebol feminino, as de verdade, né, que não estão para militar e estão ali para resolver o problema. Eu acho que isso deve ser um problema. Então, isso tem que ser mudado urgentemente, porque não tem condição, de verdade, de a gente ter uma rede, uma trave de 2 metros para goleiras de média de altura de 63, tá? Então é isso. Vídeo opinativo do Boteco aqui. Quero agradecer muito a vocês, de verdade, aí, quem ficou até o final, se alguém ficou, tá? Ter acompanhado meu ponto. Diz aí qual a tua opinião. Lembrando que eu não tô, né, falando o que tem que ser e nem impondo a minha visão de mundo aqui. Eu só tô dando a minha opinião, até porque eu sou um dos donos do canal, tá? Então diz aí o que tu acha, se você pensa igual aí, de novo a arte aí, para quem quiser ver de novo, do futebol feminino, o que você pensa? Você acha que tem que mudar o quê? Diz aí nos comentários, deixa o like. Amanhã tem pós-jogo, provavelmente, tá? Se for um jogo meio barra, meio tijolo, talvez não tenha nada, não. O Brasil já tá classificado, é um jogo que só vale pra Bolívia e a gente, evidentemente, não é um canal boliviano, tá? Fiquem com Deus, muito obrigado a todos e o Boteco volta a qualquer momento aí. Tamo junto.